Olá, sexto ano! Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo substâncias químicas. Hoje veremos a parte 2, ok? Bom, para começar, nós vamos falar aqui o que é substância química, primeiramente, né? Então, substância química vai ser uma porção da matéria. Matéria, a gente já viu semana passada o que é tudo aquilo que tem massa e que ocupa lugar no espaço, só lembrando. Então, vai ser uma porção da matéria que tem propriedades bem definidas. E essas propriedades vão ser o ponto de fusão e ebulição, já vistos também, a densidade daquela substância, a cor que aquela substância vai apresentar, entre outras propriedades, certo? Entre outras características. Aí só uma observação. Duas substâncias diferentes, elas vão poder apresentar algumas características iguais, certo? Por exemplo, a água e o álcool. A água e o álcool, se a gente colocar um em um recipiente e outro em outro recipiente, a gente vai ver que os dois têm ali uma cor igual, né? Que no caso nem cor eles têm, né? São incolores. Então, eles têm aí essa característica em comum, essa característica igual nos dois. Mas nem todas as outras características vão ser iguais, certo? Então, eles vão poder apresentar algumas características iguais, mas nunca vão poder apresentar todas as características iguais, porque são substâncias diferentes. Se todas as características forem iguais, é porque se trata da mesma substância. Então, bora lá. A gente tem aqui a substância pura, certo? Como o nome já diz, essa substância vai ser o quê? Pura. Então, ela não é misturada com nenhuma outra substância, ok? A gente tem como exemplo a água. A água é pura porque ela só apresenta na sua composição um tipo de molécula, que é a molécula H2O, que a gente tem aí o hidrogênio e o oxigênio. Então, ela só tem na sua formação, na sua composição, a molécula H2O. Ela não tem mais nenhum outro tipo de molécula, somente essa, H2O. Então, ela é uma substância pura. A gente tem também, entre as substâncias aqui, as misturas. As misturas já vão ser a junção de duas ou mais substâncias, certo? Então, a junção dessas misturas vai poder estar formando aí as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Na mistura homogênea, a gente só vai ter uma fase. Vamos para cá, para a imagem, ó. Aqui a gente tem a mistura homogênea. Nesse recipiente, a gente tem a água e sal dissolvido. O sal, como foi dissolvido na água, a gente não consegue ver. Mas nós temos o quê? Dois componentes. Se eu tenho dois componentes, né, que é a água e o sal, eu vou ter uma mistura. E como eu não consigo ver o outro componente, que é o sal, porque ele foi dissolvido, eu só consigo ver aqui praticamente a água, no caso, eu vou considerar que eu só estou vendo o quê? Uma fase. Porque eu só consigo ver um dos componentes que está aqui dentro, que é a água. Então, essa é uma mistura homogênea, certo? E na mistura heterogênea, a gente vai ter duas ou mais fases. Aí vamos para cá, a gente tem agora a água e o óleo. A água e o óleo são o quê? Duas substâncias aí diferentes, né? No caso, elas vão estar aqui formando essa mistura, que vai ser chamada de heterogênea, porque eu consigo ver os dois, certo? Eu vejo uma fase que é a água e outra fase que é a fase do óleo. Em um sistema homogêneo, ele vai apresentar o que? Somente uma fase. As substâncias elas vão se dissolver uma na outra e vamos enxergar apenas uma fase, certo? Então, aqui nesse recipiente eu tenho água e açúcar dissolvido. Como esse açúcar foi dissolvido, eu não consigo ver. Eu só consigo ver o quê? A água. Mas eu sei que eu tenho o quê? Dois componentes, né? Que é a água e o açúcar dissolvido. Como eu só consigo ver um componente, eu vou chamar isso aqui de sistema homogêneo. Que como exemplo a gente tem um suco, né? Um suco, ele tem o quê? Vários componentes aqui inseridos, mas eu só consigo ver o quê? Ver esse líquido amarelo. Aqui eu tenho água, eu tenho aqui a fruta que foi espremida, né? A laranja. Eu tenho o açúcar ou um adoçante que foi dissolvido, mas só consigo ver apenas o líquido laranja. Então, só tenho uma fase, então é um sistema homogêneo. Agora, o sistema heterogêneo, certo? No sistema heterogêneo, a gente vai ver que ele vai apresentar duas ou mais fases.
fases vai ser aquilo que a gente vai estar conseguindo enxergar. As substâncias não vão se dissolver uma na outra e vamos enxergar as substâncias normalmente. Por exemplo, eu tenho aqui nesse recipiente a água e o óleo. Como o óleo não se dissolve na água, a gente vai conseguir enxergar o óleo, certo? Normalmente. Então, a gente enxerga a água e enxerga o óleo. Logo, a gente tem o quê? Duas fases. A fase da água e a fase do óleo. Aí aqui na imagem real, né? Aqui o óleo sendo aqui colocado, né? Misturado com a água. Como os dois não se dissolvem um no outro, então a gente vai ter aí um sistema heterogêneo. Conseguimos ver os dois, as duas substâncias, os dois componentes. Agora a gente vai ver aqui sobre as separações de misturas, certo? No caso, a gente tem separação de misturas heterogêneas. Por quê? Eu tenho aqui a água e o óleo. Eu poderia depois separar essa água desse óleo? Será que eu consigo? Aí a gente vai ver isso aqui. Nas misturas heterogêneas, a gente vai ter como exemplo. São várias tipos de separações, métodos de separações que existem, mas a gente vai ver aqui os principais. A gente tem a catação, certo? Que é um método utilizado para separar mistura heterogênea, como vocês já viram aqui, que sejam do tipo sólido misturado com sólido. Por exemplo, a gente tem aqui uma pessoa catando o feijão. Ela está o quê? Separando aqueles feijões que não vão servir, né? Que estão ali impróprios para o consumo. Ou às vezes pode ter alguma pedrinha misturada com esse feijão. Algo que não vá ali servir para se alimentar, no caso. A gente tem a separação magnética, que no caso a gente tem aqui um pozinho de enxofre que está todo misturado com algumas limalhas de ferro, certo? Como o ímã tem essa propriedade aí magnética, ele vai conseguir, no caso, quando aproximar, captar toda essa limalha de ferro, né, e vai estar deixando aqui no recipiente só um enxofre. Então, ele vai conseguir também fazer essa separação. É outro tipo de método, onde a gente vai estar separando aí sólido de sólido, que são aí misturas heterogêneas. Agora vamos ver aqui o método da levigação, que é bastante utilizado aí nos garimpos, certo? Os garimpeiros que vão em busca de procurar ouro, por exemplo, eles vão estar usando esse método. Então, o ouro ele vai ficar no garimpo ali misturado, né, com areia, com a água, no caso, e algumas outras impurezas. No caso, o garimpeiro vai pegar aqui esse recipiente, que é uma espécie de cestinha, ele vai estar pegando aí a mistura, né, essa mistura que vai vir a areia, vai vir o ouro, se tiver, no caso, vai vir a água e algo mais que tiver ali no local. Então ele pega, dá uma espécie de balançada aqui com essa peneirazinha. E essa água, ela vai o quê? Tá juntando aí com todas as outras partes sólidas, né? Com a areia e com o ouro. Como a areia e o ouro têm densidades diferentes, né? A areia vai ser menos densa, então ela vai ficar ali na parte mais acima da água, certo? Como se fosse flutuando. Então, quando ele jogar, fizer uma espécie de jogada com essa mistura, junto da água vai a areia, e se tiver o ouro vai ficar ali mais no fundo, certo? Ficando ali na cestinha, porque o ouro é mais denso, então ele fica ali separado, no caso. Agora vamos ver outros tipos de métodos aqui, certo? A gente vai ter também, na separação de misturas heterogêneas, a dissolução fracionada. A dissolução fracionada vai ser utilizada para estar separando aí misturas heterogêneas que envolvam dois sólidos também. A gente tem, no caso, o sal e a areia. Para separar o sal e a areia seria muito difícil, né? Não dá para catar, não dá para fazer nada daquilo que foi feito nas anteriores. Então, a gente pode estar fazendo a dissolução fracionada, que consiste em adicionar água. Como o sal e a areia possuem densidade diferente, o sal vai estar se dissolvendo aqui com a água, certo? Vai estar subindo, né? Ele é menos denso que a areia, ele vai estar se dissolvendo com a água e a areia se deposita no fundo. Então, depois é só escorrer aqui essa água com o sal e no fundo do recipiente fica só a areia. A filtração, a gente vai ter aqui no exemplo, né? Uma mistura de água, açúcar e areia. A água, açúcar e a areia a gente vai poder estar filtrando.
é colocado uma espécie de filtro de papel em um funil e encaixado em um recipiente, certo? Então coloca toda essa mistura e a água vai estar conseguindo passar aí por esse filtro de papel, certo? Então a água e o açúcar, né? O açúcar no caso estava dissolvido na água, então ele vai junto aqui, se deposita aqui essa solução de água com açúcar e fica lá retido no funil somente a areia, certo? Agora, a decantação. A decantação, ela vai ser um pouco parecida aqui com a dissolução fracionada, né? Mas tem suas diferenças. Aqui a gente tem uma água barrenta, uma água misturada com barro, certo? Barro ou areia. Ela tá toda dissolvida, tá toda misturada aí. Esse método consistia em deixar essa mistura em repouso, certo? Deixa ali esse recipiente por um tempo. Deixado por um tempo, a gente vai perceber que aquele barro ele vai se depositar no fundo do recipiente e a água vai ficar acima. Então, depois é só fazer o mesmo que foi feito aqui na dissolução fracionada, né? É só escorrer essa água que está ali nesse recipiente e deixando só o barro no fundo. Agora, será que é possível separar, por exemplo, a água e o sal, já que o sal se dissolve na água? Então, a gente vai ver aqui a separação de misturas homogêneas. Vamos ver aqui, primeiramente, a evaporação, né? Que ela vai ser bem utilizada ali para estar separando justamente a água do sal. Então, aqui a gente tem a água e o sal. Vamos imaginar que essa água e esse sal já esteja dissolvido, certo? Que não dê para ver. Aqui está dando para ver já. Vamos imaginar que não dá para ver. Então, consiste em deixar esse recipiente recebendo uma temperatura bem aquecida, certo? Uma temperatura bem elevada, que é para poder aquele calor evaporar a água. Então, essa água que está no estado líquido, ela vai passando aí para o estado gasoso, né? Pelo processo da evaporação, e vai ficar ali no final somente o sal nesse recipiente. Então, foi feita uma separação. Só que a gente perdeu a água, né? Porque a água evaporou. É o que acontece aqui nas salinas, né? Que a gente tem esses montezinhos aqui de sal, eles estão misturados aí com a água. Então, é um local bem aberto, certo? Recebe bastante calor do sol, então o sol vai estar o quê? Evaporando essa água que se encontra aqui misturada com o sal. Então, evapora e vai ficando aí os montes de sais, certo? Agora, se eu quiser aquela água que estava misturada com aquele sal, aqui na evaporação, a água foi perdida, né? Porque ela evaporou, só consegui ficar com o sal. Mas se eu quiser ficar com a água, no caso, então a gente vai usar outro método que é a destilação simples, ok? Na destilação simples, a gente tem aqui o exemplo da mistura justamente da água com o sal, que é a mistura entre sólido e líquido. No caso, essa mistura vai ser colocada em um balão de destilação, como esse da imagem. Abaixo ele vai estar sofrendo aqui uma ação da temperatura, certo? Vai estar sofrendo aí um calor. Essa água vai evaporar, vai estar subindo aqui, passa por essa estrutura, que ela é chamada de condensador. Ao passar por ela, esse vapor de água vai receber um resfriamento, certo? A temperatura vai estar resfriada e vai fazer com que ela volte a ser líquida, certo? Então, ela vai estar passando aqui do estado gasoso para o líquido e vai já estar caindo aqui nesse outro recipiente, certo? E o sal ficou lá no fundinho do recipiente. Agora, quando a gente tiver misturas homogêneas entre dois líquidos, por exemplo, entre o álcool e a água, fica homogênea, né? A gente só consegue ver ali um líquido incolor, não consegue identificar quem é álcool e quem é água. Então, a gente vai usar para separar os dois a destilação fracionada, que consiste em colocar os dois em um balão de vidro, certo? Vai ter todas essas estruturas aqui que vai estar sendo envolvida. Colocou os dois, como a gente sabe que as substâncias químicas têm propriedades diferentes, o álcool e a água vai ter também o ponto de ebulição diferente um do outro, certo? O ponto de ebulição é aquele ponto em que um líquido vai passar para o estado gasoso. Então, quando eu coloco uma temperatura acima de 100 graus Celsius, por exemplo, a água vai entrar em ebulição.
Agora, para o álcool é diferente. Quando eu coloco uma temperatura acima de 78 graus Celsius, o álcool vai entrar em ebulição. Então, primeiro, como a ebulição do álcool é menor, a gente coloca uma temperatura que vai permitir com que o álcool entre em ebulição e a água fique. Então, a gente coloca aí em volta de 79, 80, em torno desse valor. Então, o álcool vai entrar em ebulição, os gases dele vai estar subindo, né? O seu vapor vai estar subindo, vai passar por essa coluna aqui de fracionamento, vem entrando aqui por meio desse condensador e o álcool vai vir para essa estrutura. Após, se você quiser separar também a água, né? Tirar a água desse recipiente, você faz o mesmo. Coloca uma temperatura aí acima de 100 graus Celsius, que seria o ponto de ebulição da água, e essa água vai fazer o mesmo, vai passar por aqui, vai em forma de vapor, no caso, né? Vai subir em forma de vapor, vai condensar e sair de forma líquida de novo. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.